Graças e paz, irmãos, tudo bem? Tô que nem professor hoje, né? Chegando de surpresa para fazer uma provinha. Prova surpresa com os irmãos. Brincadeira, brincadeira, irmãos. Na verdade, o que nós fazer um apanhado, né, dos acontecimentos e de como cada um dos irmãos estão se comportando espiritualmente nesse tempo, nesse período. Não fazer uma avaliação, né? Mas eu como pastor tenho que me preocupar com determinados comportamentos, né? Vamos dizer assim. Hoje o que eu posso avaliar não é um comportamento presencial, mas um comportamento virtual. Então, meus irmãos, o que eu quero colocar é que no princípio, né, quando começou esse período de cultos virtuais, em razão da pandemia, em razão do isolamento social, o que nós observamos, irmãos, é que houve como é que se diz assim, uma necessidade, né, dos irmãos entrarem em contato, dos irmãos postarem louvores, postarem meditações, dos irmãos mostrarem um envolvimento assim mais, né, caliente com a palavra de Deus, né, mais fervoroso com a palavra de Deus, né. E isso foi muito bom, achei bastante interessante, né, naquele período ver os irmãos bastante envolvidos, né. Mas com o decorrer do tempo, irmãos, o que eu observei é que houve uma diminuição desse envolvimento, né? As pessoas pararam de mandar os seus cânticos, de enviar suas meditações, né? Talvez achando que não houvesse tanta importância, mas eu quero dizer para os irmãos que é importante, né, irmãos? É importante que você mande uma meditação, é importante que você mande um louvor, né? Principalmente as pessoas que louvavam na igreja, as pessoas que tinham uma palavra para trazer na igreja, e agora nós observamos que elas estão cada vez mais distantes e não estão tendo aquele envolvimento necessário, né? Ou seja, a impressão que se dá é quando o combustível de uma lamparina está se acabando, né? E a chama vai diminuindo. Não é tempo de diminuir a chama, tá, irmãos? Muito pelo contrário, né? Não é tempo de deixar, né, o seu óleo, o seu combustível espiritual acabar, não, né? O tempo é tempo de envolvimento, o tempo é tempo de buscar a presença de Deus, o tempo é tempo de orar, o tempo é tempo de jejuar se preciso, mas nós temos que nos envolver com a palavra de Deus, cada um individualmente. Na verdade, irmãos, a minha preocupação sempre foi em que as pessoas tivessem um crescimento individual espiritual, né? Que cada um individualmente tivesse desenvolvendo os seus frutos, o seu envolvimento na sua característica própria, individual, pessoal, né? Mas que cada um se envolvesse com as coisas espirituais, né? Para que houvesse um crescimento individual. Mas nesse tempo que eu observo, irmãos, é que aquelas pessoas, algumas pessoas que aparentavam, né, alguma espiritualidade estão totalmente distantes. Totalmente distantes, né? Você observa que ela não participa das atividades, ela não participa, e isso é preocupante. Isso é preocupante. Como pastor, você sabe que ela não participa. O celular nos fornece dados, estatísticas, informações, né, irmãos? E nós temos a sensibilidade também espiritual, né? Claro, todo pastor tem essa sensibilidade por causa do envolvimento com as suas ovelhas, então ele sabe, não é? Então o que nós precisamos, irmãos, é entender que não é um tempo de um esfriamento espiritual, né? Não é um tempo de você se abater espiritualmente. O tempo é de você se levantar espiritualmente. Né? O tempo não é você olhar, né, naquele tempo para um palco, ou para o púlpito, ou para o altar, né, por assim dizer, e querer estar ali porque você acha que você tem um chamado. Não, o chamado está dentro de você, né? O chamado está no quarto, o chamado está na rua, o chamado está na varanda, o chamado está no banheiro, o chamado está na sala, o chamado está aonde você estiver, no supermercado, aonde você estiver.
né? Eu tive uma experiência interessante semana passada, eu fui em Santos dar um orçamento, né, e cheguei lá e deparei com uma pessoa rica, muito bem posicionada financeiramente, mas bagaçada espiritualmente, aonde eu tive que ministrar alguma coisa, mesmo sem nunca ter visto aquela pessoa na vida, né, espiritualmente na vida dela. Né? Ela me permitiu fazer isso e eu fiz. Né? Então, irmãos, nós temos que estar preparados, tá? Não pense você que a igreja é um palco onde a gente faz as nossas apresentações e está tudo certo, porque não é. Vai muito além disso. Muito além disso. Você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Mesmo você que só vai e fica sentado no banco, né, e não faz absolutamente nada, nenhuma atividade da igreja, mas tem aquela comunhão, tem aquela intimidade com Deus, tem o seu momento de adoração. E agora você não está tendo esse momento de adoração. Agora você não está tendo esse momento de intimidade, né? Você não parece que perdeu o prazer pelas coisas do Senhor. E não pode, não pode. Você tem que se envolver. Amém? Você tem que se envolver. Eu vou ler uma palavra que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 36. Eu já preguei sobre isso uma vez, no versículo 15, que diz assim: E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Irmãos, preste atenção. A falta de comunhão com Deus traz consequências. A falta de comunhão com Deus, irmãos, traz consequências terríveis para a nossa vida. Amém? Então, não deixe de orar. Não deixe de meditar na palavra. O homem de Deus e a mulher de Deus, irmãos, eles precisam estar constantemente em oração. O apóstolo Paulo, irmãos, na sua epístola, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz lá: orai sem cessar, ou seja, nós temos que orar continuamente, espírito, na rua, onde a gente estiver, entendeu? Né? Na casa, na rua, na fazenda, ou numa casinha de sapé. Precisamos orar em todo o tempo, né? E vigiar, né? A pastora pregou sobre isso, né, de estar vigilante. Né? Irmãos, aí fora tem um mal terrível está aí. Vamos ver o que o Senhor disse a Caim, lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó: E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. Olha que coisa terrível. Não é verdade, irmãos? Então nós temos que fazer o bem, irmãos. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, ver que verdadeiramente não somos ninguém, que nós dependemos de Deus sim, temos que levantar pela manhã e orar, temos que orar à tarde, temos que orar à noite. Né? E tem pessoas que não oram, simplesmente não oram. Não tem hábito de oração, não tem vida de oração. Né? E é necessário orar. Né? Tem pessoas que acham que o poder está nele, mas o poder não está nele, o poder está em Deus. O poder vem do alto. E se você não estiver revestido do alto, você não é ninguém. Você é apenas um corpo que vai ser uma matéria que vai se transformar em pó. Né? É isso que a palavra de Deus diz. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender, irmãos, é que não é tempo de dispersar. Hein? Não é tempo de dispersar. Não é tempo de se auto-apacentar. Tá? Você pode estar falando assim: ah, pastor, mas eu não ouço a tua palavra, mas eu ouço a palavra de outros pregadores famosos, né? E tem muitos, né, homens aí, né, com chamado de Deus, né, para aplicar palavras maravilhosas. Irmãos, mas o alimento cotidiano, do dia a dia, o alimento da semana, aquele que vai te manter espiritualmente em pé, são dos seus pastores.
Não é dos pregadores famosos. Os pregadores famosos vai te trazer aí. É como se você, né, no final de semana fosse numa pizzaria ou fosse numa churrascaria no final do mês. É mais ou menos por aí, irmãos. O alimento que te mantém em pé é a palavra pastoral. Você goste ou você não goste, é a palavra do seu pastor e da sua pastora que ora por você, que intercede por você. Então você precisa entender isso e despertar espiritualmente, né? Para que quando Jesus voltar para buscar a igreja, você não seja pego desprevenido, irmãos. O que eu observo, amados, é que aí fora o negócio, irmãos, o destruidor está aí fora. Está ceifando vidas, irmãos. Tem lares em luto aí fora, irmãos, que foram pegos desprevenidos, que foram pegos de surpresa. Médicos, homens que trabalham com saúde, irmãos, foram vitimados por esse mal. Com todo o seu cuidado, né, com todo o seu conhecimento clínico e patológico, foram pegos, irmãos, e suas vidas foram ceifadas, entenda isso. Pessoas milionárias, que tinham condições, né, de pagar os melhores médicos, os melhores hospitais, irmãos, não tiveram oportunidade. Entenda, o que está acontecendo aí fora é algo muito sério. E você não está entendendo isso. Eu não quero falar, fique confinado na sua... Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo... A minha preocupação com a sua vida espiritual. Né, que eu estou vendo você disperso espiritualmente. Você não pode ficar disperso espiritualmente. Você tem que despertar para um relacionamento íntimo com Deus. Amém, meus irmãos? Um relacionamento íntimo com Deus, intimidade com Deus. Você precisa crescer espiritualmente mesmo nesses tempos de distanciamento social, irmãos. É necessário isso. Eu vi hoje no jornal, né, o que as pessoas estão sentindo falta, quais são as suas maiores carências, né? A maior carência, irmãos, é de as igrejas estarem abertas. O mundo está querendo alguém para apacentá-las, o mundo está querendo alguém para cuidar delas. Né? E depois a parte da estética, que é da beleza, né? A mulherada tá doidinha para ir pro salão. Ai, ai. Interessante, né? O que tem de morena agora, irmãos, acabou, né? O clã das loiras, né? Sumiram, as loiras estão em extinção, né? Agora é só morena. Ai, que saco, mas é assim mesmo, né? Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é isso. Amém? É necessário você despertar por uma intimidade com Deus. Faça isso. Porque senão pode ser tarde demais. Né? Muito tarde. Pare de brincar de igreja, né? Brincar de pregar, brincar de ministrar, brincar de adorar. Né? Tome uma postura de homem de Deus. Tome uma postura madura de mulher de Deus. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, os dias não são bons, os dias são maus. E nós precisamos nos envolver de uma maneira tão grande nesses tempos que quando acabar esse período a gente possa sair fortalecido e transformado pelo poder de Deus. E não mais fracos, né, do que entramos. Não enfraquecidos, né? Uma igreja fraca. Então se fortaleça espiritualmente, em nome de Jesus. Participe dos cultos, mesmo que isso lhe custe. Sente no teu sofá, 7 horas da noite, e abra lá a palavra que vai estar lá. Amém? A palavra pastoral. Logo depois nós estaremos ministrando os cânticos. Amém? E se você quiser oração, manda no WhatsApp. Pastor, ora aí. Pastora, ora aí. Nós vamos estar orando por vocês. Né? Quarta-feira, às 8 horas, vai ter uma palavra para você. Às vezes uma palavra rápida, né? Para não massificar demais. Porque as pessoas acabam se envolvendo com outras coisas dentro dos seus lares. Então eu costumo ter uma palavra mais curta. Então, meus irmãos, mas não deixe de cultuar o Senhor, não deixe de adorar o Senhor, não deixe de participar dos cultos, porque isso é extremamente necessário para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra no teu coração. Tá, irmãos? Fique.
É tempo de despertar espiritualmente e não de morrer espiritualmente. Tem pessoas que estão mortas espiritualmente, né? Mortas. Pessoas que não iam à igreja. Não ia, simplesmente não ia. A igreja estava aberta, não ia. Hoje elas estão desesperadas querendo ir. Sabe, irmãos? Pessoas conversam comigo. Pastor, quando vai ter culto? Ah, eu preciso conhecer a tua igreja e tal. Agora não tem como. Nós estamos numa área de como é que se diz? Que o epicentro do litoral é Santos. E Praia Grande, né, também. Depois de Santos é Praia Grande. Então nós temos que ter cuidado com o nosso povo, né, irmãos? E eu tenho cuidado com vocês, viu? Oro por vocês, nome por nome, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Porque eu quero que, quando tudo isso terminar, a gente se encontre em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido soberano Deus, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti a Tua igreja, Teu povo, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, ó Deus, que venha despertá-los espiritualmente, Pai. Desperta o Teu povo espiritualmente, ó Deus, para um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Desfaz todo o mal, quebra todas as barreiras, Senhor, do inferno, aquilo que se levanta, Senhor, ó Deus, para tentar abatê-los, fragilizá-los, enfraquecê-los, ó Pai. Meu Deus, repreende em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que a tua unção, que o teu poder venha encontrar cada um, Senhor, nos seus lares, no seu trabalho, onde quer que eles estejam, Senhor, mas que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Eu repreendo o mal. Eu repreendo, Senhor, toda enfermidade, todo vírus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo saúde, Senhor. Eu profetizo cura, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, sobre a vida de cada um desses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.